Glória a Jesus. Desejamos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, conforme nos orienta a dirigente deste círculo de oração online. Livro de Gênesis, capítulo de número 50, e o versículo de número 20. Gênesis 50. E o versículo de número 20. Enquanto vocês procuram, gostaria de louvar a Deus pela vida de nossa irmã Rosa, dirigente do Círculo de Oração aqui do Templo Central, bem como toda sua diretoria que aqui está, intercedendo por nós jovens da casa do Senhor, pela juventude da igreja. E com certeza Deus tem ouvido a oração dessas mulheres de Deus, bem como de toda a igreja, e tem feito coisa grande no meio dos jovens, no meio da juventude. E obviamente que ainda estamos trabalhando, orando, buscando para que o Senhor cada vez mais venha firmá-los e venha continuar operando milagre em nosso meio. Gênesis 50 e o versículo 20 diz assim a palavra do Senhor: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Amém? Diga assim comigo: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Os irmãos que estão em casa nos acompanhando pelo meio de comunicação, pelo nosso canal no YouTube, sintam-se à vontade também, caso possam, para abrir a sua Bíblia e ouvir a palavra de Deus nessa tarde. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto José dos Santos Lucena, sua esposa, nossa coordenadora geral, nossa irmã Iraci, bem como nosso pastor Tiago Lucena, nossa irmã Roberta, que nos permitiu estar aqui hoje, e a minha esposa que está em faculdade, mas está em oração também, a toda a juventude do estado de Pernambuco, adjuntos, coordenadores, secretárias, dirigentes, vice-dirigentes, auxiliares, componentes que estão também intercedendo por nós. Queridos irmãos, fizemos uma leitura muito conhecida aqui na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus. Todos nós que estamos aqui, e aqui até vocês que estão aí do outro lado, observando e ouvindo a Palavra do Senhor, já tem uma familiaridade com esse personagem bíblico, já conhecem bem a história desse personagem chamado José. O texto nos apresenta uma frase, um dito, que ele fala quando já passou todo o processo da sua trajetória, e quando seu pai estava morto, e ele, ao animar os seus irmãos, ele afirma que tudo aquilo que aconteceu de intenção maligna contra a sua vida, Deus havia transformado em bênção, havia transformado em algo bom aquilo que estavam tentando fazer de mal contra ele. Quando falamos em José, lembramos de um contexto de vida, de traição, de sofrimento, de crises, de prisão, de angústias, mas também de exaltação de Deus. O nome José vem do hebraico, e no hebraico significa Yosef, que traduzido é ele acrescenta, ou Deus acrescenta. A história de vida deste personagem até hoje impacta e traz alegria para aqueles que observam a trajetória de alguém que foi fiel até o fim, mediante a inveja, mediante o ciúme, mediante a perseguição, não dos de fora, mas a perseguição daqueles que estavam de dentro, os seus próprios irmãos. Quando alguns estudiosos falam sobre José,
alguns têm uma linha de raciocínio que fazem uma comparação a Jesus, tomando por base alguns episódios da vida de José. A comparação que fazem é que José foi enviado pelo seu pai a seus irmãos, comparando com Cristo. Cristo foi enviado por Deus à humanidade. José foi vendido por 20 ciclos de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José foi preso entre duas pessoas, nas quais uma foi salva e a outra foi condenada. Jesus foi crucificado entre duas pessoas, no qual uma foi salva e a outra condenada. José recebeu o nome de Zafanete-Paneia por ter salvado o Egito. Jesus recebeu o nome que é sobre todo nome, por ser o Salvador do mundo. Verdade. E esse nome ele recebeu, esse título ele recebeu do próprio Deus. E é interessante que essas comparações mostram a trajetória de alguém que, assim como Cristo sofreu, mas que também foi exaltado de uma maneira tal que todos conseguiram contemplar o poder, a soberania e ver a forma com que Deus age quando quer exaltar alguém. Nós sabemos que José foi invejado, e quando observamos o contexto da sua vida e a trajetória e o seu percurso, paramos para perguntar o porquê José era tão invejado. Jacó teve filhos, 12, entre os quais Rúben, Judá, Naftali, entre outros. José era o mais moço, e por ser o filho mais moço, diz o texto que Jacó o amava de maneira tal a superar os outros, e este amor incomodava os seus irmãos. A Bíblia nos mostra em Gênesis capítulo de número 37 e o versículo de número 3, o texto diz assim: e Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Versículo 4: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Ou seja, eles começaram a odiar, começaram a declarar guerra para José. E quando nós observamos essa expressão, não podiam falar com ele pacificamente, aqui nós observamos a guerra declarada. Mas por quê? Porque José tinha uma túnica apenas diferente? Não. Porque José havia sonhado? Não apenas por isso. Mas essa fúria, essa raiva, essa perseguição se deu contra a vida de José pelo simples fato do verso de número 3 que diz: porque José, porque Jacó, porque Israel o amava. E o texto diz que os irmãos observaram que esse amor era superior, na visão deles, mais do que a todos. E este amor, esse sentimento que Jacó tinha para com José, despertou a raiva dos irmãos. Então não é sobre túnica, não é apenas sobre sonho, sobre revelação, mas é sobre sentimento, é sobre amor. Porque o amor de o amor de Jacó para com José incomodou os irmãos. E é de fato, Deus nos ama, Deus ama cada um de nós, e através da demonstração desse amor, alguns podem despertar raiva, ciúme, porque o amor de Deus para conosco traz investimento, o amor de Deus para conosco traz livramento, o amor de Deus para conosco traz um brilho diferente nos nossos olhos, na nossa face. O amor de Deus para conosco traz uma alegria extraordinária em nosso coração, que muitos não entendem, não compreendem. Mas esse amor revelado em nós,
evidenciado em nós, também traz inimigos, porque tem pessoas que não suportam ver o nosso brilho, tem pessoas que não suportam ver o teu brilho, ver a tua alegria, ver a forma com que Deus cuida de você, ver a forma com que Deus provê as coisas na tua vida, ver a forma com que Deus te direciona, ver a forma com que Deus é providência, a forma de Deus te amar, a forma de Deus investir na tua vida, a forma de Deus tratar contigo, tem despertado o olhar de muitos que não suportam ver você bem, tem despertado a fúria de muitos que não suportam ver você crescer e ver você prosperar. Alguns olham você de forma contrária e você pergunta: o que eu fiz? Nunca levantou palavra contrária contra ninguém. Se você observar o tratamento de José para com seus irmãos, era um tratamento pacífico, era um tratamento de cuidado, de carinho, de amor, de zelo. Não tinha por que os seus irmãos ter raiva, não tinha por que os seus irmãos ter fúria, mas o texto diz: porque Israel amava a José, isso aborreceu, isso trouxe fúria aos seus irmãos. Então, queridos irmãos que estão ouvindo aí por esse meio de comunicação, que está ouvindo através do YouTube, que está aqui nesta tarde, deixa eu lhe dizer uma coisa: você não odeia, mas é odiado. Você não persegue, mas é perseguido. Você não calunia, mas é caluniado. Você faz o bem, mas muitas pessoas fazem o mal contra você. E não é pelo que você tem, não é pelo que você possui, não é pela tua túnica, não é pelos teus bens, mas é simplesmente porque existe um investimento de Deus sobre a tua vida, existe um amor maior sobre o teu viver, que incomoda quem está do lado, que incomoda quem está na tua frente, que incomoda algumas pessoas que não querem ver o teu bem. Mas nessa tarde eu tenho uma palavra de Deus para você. Alguém gostando ou não, Deus te ama. Alguém aceitando ou não, Deus te ama. Alguém concordando ou não, Deus te ama e está investindo na tua vida. Você é falho, é fraco, você é imperfeito. Uma hora acerta, outra hora erra, uma hora está de pé, outra hora quer se prostrar, mas mesmo em meio a essas oscilações, existe um amor maior. Existe o amor de Deus que está sobre você, que segura em tuas mãos, te coloca em pé e diz: o projeto é grande, o projeto é extremo e mediante a fúria de alguém vai se cumprir, porque eu sou Deus que te amo. Aleluia. Isso é interessante porque este amor é incondicional, não é pelo que fazemos, não é pelas nossas obras. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor incondicional, amor sem medida, amor sem comparação, amor que não tem como mensurar. O escritor diz: amou o mundo de tal maneira, não tem como esquadrinhar, não tem como mensurar. E a palavra que se usa para definir a profundidade e expansão desse amor é tal maneira. É assim que Deus te ama, mesmo imperfeito, muitas vezes cambaleando, mas o Senhor te diz: eu te amo. Aleluia. Quantas vezes tu tem dito no teu coração: Deus, como eu quero acertar, mas todas as vezes que quero acertar erro, todas as vezes que quero fazer a forma correta, eu vou e faço do jeito errado.
Quantas vezes tu tem lutado contra esse pensamento, contra esse desejo que tenta te atrair para o lado contrário? Quantas vezes tu grita no íntimo da tua alma dizendo: socorro, Deus, porque eu não consigo acertar, eu não consigo melhorar, eu não consigo ser como tu queres. Mas hoje o Senhor te dá uma resposta: eu te amo, eu te amo, e o meu amor é incondicional, o meu amor é maior do que as tuas falhas, do que os teus erros, do que as tuas transgressões. Eu te amo tanto que te trago para perto, limpo as tuas vestes, purifico a tua mente, dou alegria ao teu coração e dou ordem a Satanás para recuar, porque a tua alma é minha, a tua vida é minha. Aleluia, aleluia. Isso é amor de Deus para com você. Aleluia. Nesta tarde o Senhor te lembra e fala ao teu coração: eu te amo, eu te amo. Alguns que estão de longe se perguntam: que amor é esse? Por que ele? Por que ela? Não entende que isso é graça. Aonde tu estás é graça. Aonde tu vais chegar é graça. Graça movida por um amor incondicional. Um amor que supera tuas crises. Um amor que supera tuas oscilações. Um amor que supera os teus momentos de fraqueza. Ele te diz: eu te amo. Alargue-me candore vassore mandaraia. Eu te amo. Então não há motivo para desespero. Tarde de resposta de Deus para com você. Eu te amo. E por alguém não entender, te persegue. Por alguns não compreender, tentam te julgar. Por alguns não entender, te vendem, te traem. Fazem conspiração contra ti pelas tuas costas. Tu passa e alguns falam, tu vai e alguns conspiram, tu vem e alguns planejam, mas todo planejamento satânico contra ti não prospera, porque o final será de bênção, o final será de bênção. Aleluia! Eles aborreceram contra José, planejaram contra José. Diz o texto que além desse amor, José gozava de um investimento celestial. Deus tinha um plano diferente. Tanto é que revelava a José, ainda moço, seus projetos, seus planos, suas idealizações. E diante desse planejamento, Deus trouxe ao coração de José, através de sonhos, e José, uma certa vez, ele revela esse sonho aos seus irmãos. Ele diz que uma vez estava no campo, e os seus molhos ficavam, se erguia, se levantava diante dos outros molhos que os rodeavam. Ou seja, os molhos de José levantavam-se, e os seus irmãos ficavam ao redor, como se estivesse reverenciando. E uma outra vez, ele diz que sol, lua e estrelas se inclinavam diante dele. Alguns irmãos, diz o texto, que por causa disso invejavam ainda mais. Capítulo 37, versículo 11, o texto diz assim: seus irmãos, pois, o invejavam. Aí o texto diz: seu pai, porém, guardava este negócio no coração. Os irmãos invejavam, tinham fúria, eram implacáveis contra José,
por causa do amor do seu pai, por causa do investimento de Deus. Quando José revela o sonho, quando José mostra o que Deus tinha com ele, até de forma inconsciente até então, Deus fala com José. Jacó, quando escuta aquilo, diz o texto, que enquanto os irmãos murmuravam, e o próprio Jacó pedia para se calar, fazendo indagações como se ele e a sua mãe iriam se curvar diante de José, mesmo Jacó indagando a José, diz o texto, que Jacó guardava aquilo no coração. Era como se José estivesse dizendo assim, ó, José, fica na tua, se cala, tu está dizendo coisa com coisa, porventura eu vou me inclinar para você, eu, a tua mãe e os irmãos vão inclinar a você. Que tipo de sonho é esse, José? Que tipo de revelação é essa, José? Mas ele falava com a boca uma coisa, mas o coração sentia outra. Ele reverberava com a boca uma coisa, mas o coração, diz o texto, ele guardou no coração. Ele guardou a revelação, ele guardou as palavras, mas com a boca ele dizia, não tem como. Mas com o coração ele sabia que aquilo poderia ser verdade. E tem pessoas que assim, com a boca fala uma coisa, mas o coração sente outra. Tem gente que até diz que não acredita na tua chamada. Tem gente que pode até demonstrar que não acredita no que Deus tem contigo. Tem gente que pode até demonstrar que não te apoia, que não crê em você, que não acredita no que Deus tem contigo. Mas a verdade é que por detrás de tanta perseguição, de tanta fúria, de tanta calúnia, alguém sabe do que Deus tem com você. Lá no íntimo, no coração, alguém conhece, já entende que Deus tem algo diferente na tua vida. Alguém pode não te seguir na rede social, mas vive buscando saber de você, porque sabe o que Deus tem contigo. Alguém pode não te elogiar na tua frente, mas no coração sabe que Deus trata com você diferente. Alguém pode não te abraçar, mas no coração sabe onde Deus vai te levar. Alguém pode não apertar a tua mão, mas no coração sabe que é uma questão de tempo a forma com que Deus irá cumprir as promessas na tua vida. Porque aquele que persegue você pode não acreditar em você, mas sabe que por trás de você, que acima de você, que sobre você, existe um Deus que pega o pequeno e trabalha para levar em lugares altos. Existe um Deus que pega quem não é e transforma para mostrar àqueles que se acham que a glória é dele e que quem faz é ele. Alguns podem não falar, podem não querer reconhecer, mas estão cientes que é uma questão de tempo o que Deus fará na tua vida por estes dias. Tu crê nisso nessa tarde? Deus irá confundir alguém por tua causa. Aleluia. Deus irá confundir alguém por tua causa. Jacó guardou no coração, mesmo sem falar. E tem gente que te apoia. Tem gente que ora por você. Tem gente que chora por você. Tem gente que tem o teu nome guardado no coração e está intercedendo a Deus de tarde, de noite, de madrugada, pela manhã. Deus dá livramento, Deus ajuda, Deus socorre, Deus sustenta. José tinha esta promessa sobre a sua vida, e isso fez
com que os seus irmãos o vendessem. A trajetória de José foi uma trajetória difícil, foi um processo muito conturbado, mas o interessante é que mesmo em meio a esse processo, José entendeu que Deus estava no governo e na condução de toda a sua vida. Se você observar o texto, por causa dessa inveja, os irmãos de José jogam José numa cova, e logo após jogar numa cova, alguém tem uma ideia, vende eles para os ismaelitas. José é vendido por 20 ciclos de prata a aquele povo ismaelita. E além disso, José é levado ao Egito, e no Egito é comprado por Potifar. Lá na casa de Potifar, José é tentado, José é perseguido pela sua esposa, que José, quando rejeita e quando resiste à tentação, ela joga uma calúnia e inventa mentiras contra José. Da casa de Potifar, devido a essa calúnia, José é levado à prisão, e na prisão José conhece o copeiro e padeiro, que diante disso, queridos, ele interpreta os sonhos, é esquecido pelo copeiro. Olha que trajetória: escravidão, rejeição, abandono e isolamento, desacreditado, celas, mentiras, injúrias. Mas em meio a tudo isso, em meio a todo esse cenário de dor, o texto diz em Gênesis, o texto é bem categórico quando diz em Gênesis 39, versículo 21, o Senhor, porém, estava com José. Era alguém vendendo e o Senhor dizendo: eu estou com você. Era alguém comprando e o Senhor dizendo: eu estou com você. Era alguém jogando na cova e o Senhor dizendo: eu estou com você. Era alguém inventando mentiras a respeito dele e o Senhor dizendo: eu estou com você. Era ele sendo jogado em prisão e o Senhor dizendo: eu estou com você e estou te dando graça aos olhos de muitos. Era para José ter um semblante triste, era para José ter um semblante de arrasado, era para José ter um semblante de amargurado. Mas o texto diz: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe deu graças diante do carcereiro. Era como se alguém olhasse para ele e dizia assim: era para estar triste, mas eu vejo graça. Era para estar angustiado, mas eu vejo graça. Era para estar desesperado, mas eu vejo graça. Era para estar com um semblante de louco, mas eu vejo graça. E por quê? Porque a mão de Deus estava com José. Aleluia! Estão te olhando e pensando que você vai ficar com semblante de destruída. Vai não. Deus te dá graça hoje. Estão te observando para ver a tua reação. Te vendem e querem ver como tu reage. Te excluem e querem ver como você está reagindo. Querem ver as tuas atitudes. Te jogam no cárcere, como será que ele está reagindo? Te jogam na prisão, como será que ela vai reagir? Te jogam na cova, como será que ele vai reagir? Mas é na prisão e Deus dizendo: tome graça. É na cova e graça. É na casa de Potifar e tudo que tu coloca a mão prospera, cresce, avança. O que é isso? É Deus contigo. É Deus contigo. É Deus contigo. Assim te diz o Senhor: eu te dou um semblante diferente hoje. Eu alegro o teu coração, eu faço brilhar a tua face.
eu te dou um sorriso diferente, eu te dou graça para cantar, eu te dou graça para caminhar, eu te dou graça para fazer a minha obra. Alguém diz: eu quero vê-la enlouquecer, eu quero ver ele perder as armas e as forças, mas eu lhe digo: não vai enlouquecer, não vai perder as armas, não vai perder as forças, porque eu te dou graça, eu te dou graça. Aleluia, aleluia. Alguém vem com mal achando que você vai sentir o efeito. Oh Deus. Alguém jogou a seta, alguém lançou a palavra contrária, alguém disse as palavras para te machucar, mas assim te diz o teu Deus: eu anulo o efeito da palavra contrária, eu tiro o veneno, ergue-me canoravachure mandarácia. Eu tiro o efeito do impacto da lança. Alguém diz: vou ferir, mas não vai ferir, porque eu sou o que te blindo. Blindo a tua mente, blindo o teu coração. Eu faço desviar de ti tudo aquilo que tenta te atingir. Eita, alegria, ergue, que orgue, me come, turgue, alauite, prawicamanássia. Graça, brilho, eu te dou alegria nesta tarde, em meio à injúria de alguém. O efeito do veneno está sendo anulado, porque eu sou o teu escudo. Terra, ergue-me, queima, chore, maracamanaio. Aleluia. Ei, minha comandasura, baracamanácia. Pingue a chuga, eu me queimei a sorra. Aleluia. Aleluia. É tarde de confusão na mente do inimigo. É tarde de confusão na mente do inimigo. O carcereiro chegou lá e disse assim: quem é esse que eu estou vendo graça? Porque Deus era com José. É tarde de confusão na mente do inimigo. Tem alguém que se levanta e está confuso. Era para estar triste, mas está alegre. Era para estar com semblante de dor, mas está sorrindo. Era para estar angustiada, mas está cantando. É tarde de confusão na mente do inimigo. Aleluia. Aleluia. Porque Deus é com você. Deus é com você. Interessante é que José soube passar por esse processo. E depois que ele chega lá, olha a frase de José para os seus irmãos. 45 de Gênesis e versículo 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó. Olha a convicção que José tinha. Não foi vocês que me enviou. Mas quem vendeu? Os irmãos. Mas quem jogou na cova? Os irmãos. Mas ele disse: não foi vocês que me enviou. Quem enviou? Foi Deus. Era como se ele estivesse dizendo assim: Deus estava usando vocês. O mal que vocês estavam fazendo contra mim era Deus usando esse mal. Você dizendo: estou fazendo mal. E Deus dizendo: tá, não, eu estou usando mal. Eu estou usando mal. O mal que vocês estão fazendo para mim é ferramenta para abençoar. Aleluia.
José está diante dos irmãos, José diz assim: não foi vocês que me enviaram. Mas como, José? Foi eu que te vendi? Não. Foi a gente que permitiu os ismaelitas e midianitas te levar? Não. Foi a gente que permitiu tu vir para o Egito? Não. Mas foi a gente que te perseguiu, que te invejava, que te odiava, que declarou guerra contra você? Não. Deus transformou toda a fúria de vocês, a inveja, a fúria. Deus transformou a fúria, a inveja, a raiva, o ódio, a perseguição, a injúria em instrumento de bênção para a vida de José. Quando José olhou e disse assim: estou aqui por causa da bênção de Deus, é Deus que me trouxe para cá. E já parou para pensar? Olha o processo. Se José não fosse vendido, olha o processo. Se José não tivesse sido jogado na cova, alguém não teria tido a ideia de vendê-lo aos ismaelitas. Se José não fosse vendido aos ismaelitas, José não chegaria no Egito através deles. Se José não tivesse chegado no Egito, José não seria comprado por Potifar. Se José não fosse comprado por Potifar, José não estaria dentro da casa de Potifar. Se José não estivesse dentro da casa de Potifar, José não seria assediado pela esposa de Potifar. Se José não fosse assediado pela esposa de Potifar, José não seria injuriado e não receberia calúnia quando rejeitou e resistiu à tentação. Se José não fosse injuriado, José não iria parar na prisão. Se José não parasse na prisão, José não iria conhecer o copeiro e o padeiro. Se José não conhecesse o copeiro e o padeiro, José não iria interpretar os sonhos do copeiro. Se José não interpretasse o sonho do copeiro, José não seria lembrado pelo copeiro quando chegou a Faraó. Se José não fosse lembrado pelo copeiro quando chegou a Faraó, Faraó não tinha chamado José em sua presença. Se Faraó não tivesse chamado José em sua presença, Faraó não teria revelado os sonhos a José. Se Faraó não tivesse revelado os sonhos a José, José não teria interpretado os sonhos de Faraó. Se José não tivesse interpretado os sonhos de Faraó, não haveria a revelação e a estratégia para estocar mantimento no período de fome. Se não houvesse estoque de mantimento no período de fome, a nação iria morrer, porque não haveria comida sobre a terra. Mas como Deus é fiel e traça a trajetória, e Ele que guia no processo, José foi vendido, José foi para o Egito, José foi comprado por Potifar, José foi tentado pela mulher de Potifar, José foi levado para a prisão. Na prisão interpretou sonho, no sonho que interpretou chegou à presença de Faraó, interpretou o sonho de Faraó. Deus exaltou a José, colocou o anel no seu dedo e o pôs como governador do Egito. Deus transforma aquilo que é maldição em bênção, porque Ele sabe trabalhar. Irmãos, oh Deus, para alguns a cova era lugar de sofrimento, mas para Deus, na vida de José, a cova era a porta se abrindo. Para alguns a casa de Potifar era lugar de escravidão, mas para Deus, na vida de Josué, a casa de Potifar era a porta se abrindo. Para alguns o cárcere era o lugar do ponto final da morte, mas para Deus era a porta na vida de José se abrindo. Tu está entendendo? Em cada fase de dor é Deus dizendo: isso é uma porta diferente, entra. Em cada fase de tormenta é o Senhor te dizendo: isso é uma porta diferente, entra.
E nessa porta tem um estágio novo. Nessa porta tem um degrau novo. Essa porta vai te levar ao lugar onde Deus quer te deixar. Eita, é cova e Deus dizendo: entra pela porta. É prisão e o Senhor dizendo: é porta, entra. É cárcere e o Senhor dizendo: é porta, entra. É tu no Egito, em uma terra estranha, e o Senhor dizendo: isso é porta, adentra pelas portas. Olha as portas se abrindo nesta tarde. Olha o Senhor abrindo porta. Entra pela porta, entra pela porta, entra pela porta, entra pelas portas. Deus está abrindo portas no meio de um cenário de angústia. Entra pela porta, porque Deus vai te exaltar nela. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu dizes assim: Deus, até quando eu vou ficar aqui neste cenário? E o Senhor está lhe dizendo: isso é porta, entra. Aí tu diz: Senhor, mas alguém me maltrata, alguém me rejeita. E o Senhor está dizendo: isso é nível. Entra pela porta. Mas alguém não me valoriza. Entra pela porta. Mas alguém não reconhece quem eu sou. Entra pela porta. Mas alguém me calunia. Entra pela porta. Deus está abrindo porta na cova. Deus está abrindo porta na casa de Potifar. Deus está abrindo porta no Egito. Deus está abrindo porta no cárcere. Ele está dizendo: as portas te levarão ao palácio. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai entrando por essas portas, porque Deus vai te fazer chegar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Aí no capítulo 50 e o versículo de número 20, ele diz: vós intentaste o mal, mas o Senhor pegou o mal e transformou em bênção, transformou em bem. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E Deus é especialista em pegar aquilo que vem para nos destruir e através daquilo mostrar a sua glória. Faraó viu o povo de Israel crescendo em Êxodo 1 e disse assim: vamos botar sobrecarga de trabalhos e vamos fazer com que eles parem de crescer. Mas o texto diz: quanto mais o oprimiam e o afligiam, mais eles cresciam e multiplicavam. Deus pegou a maldição de Faraó e transformou em bênção. O povo cresceu. Alguém olhou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego e disse assim: não se curvam. Por não se curvarem, vão enviar um decreto. O decreto é o seguinte: se não se curvar, vão morrer na fornalha. Eles não se curvaram. Aí pegaram aquele decreto de maldição, pegaram os 3, jogaram dentro da fornalha, disseram assim: agora vai morrer. Aí Deus pegou aquele cenário de maldição, aquele decreto de dor, aquele decreto que trazia o mal, e entrou no meio dele e disse assim: o fogo era para queimar, mas não está queimando não. Não está queimando cabelo, não está queimando pele, não está queimando roupa. Por quê? Porque o quarto homem adentrou no meio da fornalha e disse assim: era para trazer o mal, mas eu vou trazer o bem. O fogo perde o efeito. Alguém de longe diz assim: eu lancei 3, mas estou vendo 4, e o quarto é semelhante ao Filho do Homem. Quem é esse? É Ele, o grande, que entra no meio do fogo ardente para livrar. Todos os decretos que traziam mal contra o povo de Deus, Deus transformava em bênção. Uma certa vez, um feiticeiro chamado Balaão, profeta desviado, contratado por Baraque, viu que o povo de Deus estava crescendo, estava avançando, estava progredindo, estava prosperando, estava avançando. O que foi que ele fez? Chamou esse profeta desviado e disse assim: olha, faz um encantamento aí. Esse povo tem que parar de crescer. Esse povo tem que parar de avançar. Esse povo tem que parar de prosperar. Ele subiu no monte,
preparou os altares, e quando ia proferir palavras de maldição, Deus tomava a boca dele e dizia assim: ei, tu não pode amaldiçoar a quem eu abençoei. Baraque olhou e disse: espera aí, eu estou te chamando para amaldiçoar, tu está profetizando bênção, que negócio é esse? É assim, Deus pega a intenção de mal e transforma em bem. Deus pega as palavras de maldição e transforma em bênção. Ele olhou e disse: tenta de novo, tenta de novo. Aí ele sobe no monte, troca de lugar e tenta de novo. Aí de repente Deus brada na boca dele e diz assim: eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria eu e não faria, ou falaria eu e não confirmaria? Eis que contra Jacó não vale encantamento, não pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa tarde. Oh Deus, argue-me oh Deus, o Senhor te diz nessa tarde: contra você não adianta encantamento, não adianta perseguição, não adianta vento contrário. Contra você não adianta a plateia se levantar e querer ver a tua derrota ou querer ver a tua guerra. A tua destruição, eu lhe digo, tu vais avançar, tu vais crescer, tu vais prosperar, tu vais conquistar, tu vais chegar onde Deus quer que você chegue. Te esforça, te levanta, pega as armas e vai à batalha, pega a espada na mão, o escudo, e vai à peleja, porque o Senhor hoje te dá coragem. O Senhor hoje te dará ousadia para prosseguir. É estreito, é difícil, às vezes tu cansa, às vezes tu quer desistir, às vezes tu dizes: Senhor, não consigo mais. Mas em meio a essa fadiga eu te dou ânimo e te dou força. Em meio a essa fadiga eu te dou ânimo e te dou coragem. Ei, levanta-te do chão, levanta-te desse pó, avança, caminha, prossegue, marcha, continua a jornada, porque eu estou lhe dizendo: o obstáculo não te para, pedrada não te para, inveja não te para, perseguição não vai te parar, a afronta de alguém não vai te bloquear. Eu desfaço os laços, quebra a seta, queima o carro no fogo. Lhe digo: ferramenta alguma preparada contra ti vai prosperar. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque tem proteção, tem cuidado, tem zelo de Deus para você. Oremantrior que manda sorebaia que macia. Oh Deus, Dorimica mantrio forgiação, meu Deus. Elemantrio varia camanda sure bergia sukia vaitria. Loramantru kergia sompria favietergia se. Elewikia kama shuye terra o mando caplio vai. Eu ergue a sombria vai eturie vargia navácia. Assim te diz o Senhor: haverá um vento muito forte por esses dias. Irá soprar, soprar, soprar. E tu dirás: Senhor, serei destruído. Mas eu lhe digo: resista, me busque, clame, chame o meu nome. Eu, Senhor, te darei estratégias no meio desse furacão.
Ei, biacamana chora bargueação. Muitos irão se desesperar, correrão para um lado, para o outro, ficarão sem saída, sem saber o que fazer. Mas a ti eu lhe digo, lhe darei estratégias para ir, para vir, para falar, para cantar. Te darei estratégias para te mostrar como tu irás vencer diante desta peleja. Lhe digo, meus olhos estão sobre você. Não te deixo um minuto. Contemplo a tua ida, a tua volta, quando tu deitas, quando tu coloca a mão na cabeça e diz como será o amanhã. Mas eu lhe digo aqui, eu estou transformando tudo aquilo que tenta atingir a tua alma, tudo aquilo que tenta te destruir. Estou usando como instrumento para te elevar, para te abençoar. Se prepare, porque eu abrirei dos meus celeiros para ti. Eu irei providenciar o mantimento, eu trarei provisão para a tua casa. Eu sou o Senhor e lhe digo, abro portas aonde não tem portas. Não é pela teu talento, pela tua capacidade, pelo teu intelecto, é porque eu te amo, é porque eu te escolhi, é porque o meu investimento está sobre você. Prossiga, cante, me adore, porque eu estou fazendo por você coisa grande, tu irás agradecer e dirás, Deus falou comigo, Deus é fiel. Aleluia, porque Ele transforma as coisas ruins que vêm contra nós em bem. Você que está ouvindo essa mensagem do outro lado desse aparelho de comunicação, do YouTube, o Senhor fala contigo. Tu tens sofrido tanto. Tu tens sofrido tanto com a incompreensão de alguém. Tu tens sofrido tanto com o abandono de alguém. Tu tens sofrido porque muitas vezes o que tu queres é um abraço, mas tu não tem. Mas o Senhor tem visto a tua coragem. Em meio a isso, tu levanta, tu se ergue, tu vai para o campo de batalha, tu canta, tu não desiste. E aqui o Senhor fala contigo lhe dizendo, eu renovo as tuas forças, eu te dou ânimo para cantar e para continuar. Não vai ser destruído, porque o Senhor cuida de ti. Você que está ouvindo essa palavra, que ainda não é crente, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas que está sendo bombardeado por causa de invejas, de perseguições, de maldição de alguém, o Senhor te convida nesta tarde, entrega a tua vida para mim, e eu vou conceder o desejo do teu coração. Digita aí onde você estiver, eu quero Jesus, eu me entrego para Jesus, porque Ele te visita aí no quarto, Ele te visita na sala, Ele te visita aí na empresa onde você está, Ele te visita aí na estrada, você dirigindo o veículo, mas ouvindo essa mensagem. E o Senhor está falando contigo, lhe dizendo, eu te dou livramento, eu te dou livramento. Entrega a tua vida para mim, entrega a tua vida em meus átrios, porque eu vou fazer coisas grandes na tua vida. Digita amém, digita eu quero Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro
você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.